A paz do Senhor, minhas irmãs. E aí, tudo bem? Bem, vamos para mais um devocional. Hoje nós vamos falar no capítulo 11 sobre a característica de ser perseverante. Então, lembrando que nós estamos fazendo esse devocional baseado aí no livro da pastora Elaine Cardoso, o Mulheres Extraordinárias. E o texto de hoje foi escrito pela Alessandra Siqueira, tá? Então, vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, eu gostaria, Deus, de te entregar as nossas vidas em tuas santas mãos. Senhor, nós sabemos que todos nós possuímos áreas ao qual precisamos ser um pouco mais perseverantes ou então, quem sabe, começar a ser perseverante. Senhor, prepare os nossos corações, ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada e que o Senhor possa me preparar para poder falar e preparar também o coração das minhas irmãs que vão receber. E que juntas, Senhor, possamos seguir sendo perseverante em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Bem, então o capítulo 11 fala sobre a característica de ser perseverante de uma mulher extraordinária. E aí nós vamos falar sobre uma mulher que ela, na verdade, ela é o contrário. Ela não foi perseverante. Nós vamos falar sobre a mulher de Ló. Bem, o texto base de hoje são dois textos, tá? Lucas capítulo 17, versículo 32 diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. E 1 João, primeira carta de João, aí, capítulo 4, versículo 18 diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Uma verdade que muitas vezes nós não encaramos é que em um piscar de olhos tudo pode mudar, seja para o bom ou para o ruim. Afinal, como diz no texto, lembrai-vos da mulher de Ló. Quantas vezes Deus quer nos tirar de determinados lugares geográficos ou emocionais para que nós possamos viver algo novo nele e com ele. Só que às vezes o medo e a saudade vêm nos assolar. E aí então, como a mulher de Ló, nós acabamos sendo tentadas a desistir e a retroceder. Quem nunca aqui sentiu medo de algo novo que estava para começar a viver? Muitas das vezes nós ficamos presas ao nosso passado, porque apesar dele ser doloroso, ele também é um lugar controlável. A gente já sabe como agir, mediante aquilo que a gente já conhece. No novo, nós não sabemos o que irá acontecer. E isso, na maioria das vezes, dá medo mesmo, irmãs? E aí eu vou precisar hoje, para poder contextualizar melhor, essa questão de ser perseverante, eu vou precisar ler aqui a experiência da escritora, tá? E diz assim: era um dia comum de trabalho, sem alteração no hospital. Eu era enfermeira ali. Depois do almoço, me preparando para voltar para o meu setor, recebi uma inesperada ligação. Senhora Alessandra? Sim, respondi. Era um policial do outro lado da linha, e ele me contou a notícia que abalou a minha vida. Foram encontrados 3 corpos carbonizados dentro de um corpo. A senhora pode confirmar se os dados do carro conferem com o seu? Nessa hora, as minhas pernas perderam as forças e quase caí no chão. O meu marido era taxista e o carro estava no meu nome. Nós havíamos acabado de completar 10 anos de casados e tínhamos uma filhinha de 2 anos de idade. Como pode isso acontecer, meu Deus? Eu saí transtornada do plantão direto para casa. E quando cheguei, corri para abraçar a minha filhinha e só chorava. Toda a família foi pega de surpresa. Mais tarde veio a confirmação que o meu marido era uma das vítimas do carro. E com 30 anos de idade e uma filhinha de 2 anos, eu era viúva. E eu chorava todas as noites, e assim foi por 4 anos. Que triste, irmãs? Misericórdia. Bem, apesar da história da escritora Alessandra ser de partir o nosso coração, ela termina sua história declarando que Deus é lindo. E que quando ela se permitiu ser tratada na sua dor, o amor de Deus lançou fora todo o seu medo. E a partir desse mover de Deus na vida dela, ela foi transformada e passou a ser mais alegre, mais feliz e mais leve também. E aos poucos o novo de Deus começou a acontecer na vida dela. O segredo de sermos tratadas por Deus é perseverar.
A mulher de Ló, ela não perseverou. Então reflita, minha irmã, pois há consequências para todas as mulheres que elas não vão até o fim. Ir até o fim é perseverar. É se permitir a ouvir a voz de Deus atentamente e a obedecê-lo. Quando nós não perseveramos, acabamos ficando paralisadas e corremos o risco de virar uma estátua de sal presa ao nosso passado. Precisamos pôr uma coisa na nossa cabeça: desistir jamais e olhar para trás nem pensar. Que possamos entender todos os dias que o novo de Deus é sempre muito melhor. Não precisamos ter medo. Sempre que o medo bater na porta do nosso coração, vamos declarar a palavra de Deus para ele. E assim, ele perderá a sua força. Quando você estiver passando por alguma situação difícil, coloque versículos espalhados pela sua casa, a ponto que você consiga lê-los em vários momentos do seu dia. Assim a sua fé será alimentada e o seu medo não. Eu queria contar pra vocês uma situação que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu tava passando assim, eu tava muito ansiosa com algo que tava pra acontecer na minha vida. E aí eu comecei a me culpar sobre isso, sabe? A trazer culpa. Nossa, não, eu não posso estar ansiosa porque, né? Como é que eu vou falar sobre ansiedade e tudo? Mas Deus, ele sempre nos prova, né? Naquilo que a gente vai realmente falar, do que a gente vai compartilhar, né? Com as pessoas. E aí eu lembro que teve um belo dia que uma voz suave falou assim comigo: eu conheço a sua pouca força. E aí eu lembrei que isso era um versículo. Eu falei, poxa, eu vou procurar. E aí eu descobri que lá em Apocalipse está dizendo isso, né? Uma das cartas, né, que o Senhor aí escreve, né? Ele fala, eu conheço a tua pouca força. E aí o que eu fiz? Para mim poder ir controlando a minha ansiedade, eu escrevi esse versículo. E eu coloquei aqui, a minha geladeira, ela fica do lado do meu fogão, né? Tem uma mesinha entre um e outro. Eu escrevi num post-it e coloquei assim do lado da geladeira. Então todo dia eu faço comida aqui em casa. Todo dia eu tô no fogão. Todo dia eu olhava aquele papelzinho amarelo, eu lia, eu conheço a tua... Ai, graças a Deus. E assim eu comecei a controlar mais a minha ansiedade, sabe? E sabe, irmãs, às vezes a gente passa por momentos, né, muito delicados na nossa vida, né? Essa mulher, né, que escreveu esse texto, ela falou aí sobre a morte, né, do seu marido. Só que uma coisa que me chamou muita atenção é quando ela diz que quando ela se permitiu ser tratada. E às vezes, sabe, irmãs, a gente realmente está precisando isso. Nós estamos precisando nos permitir ser tratada pelo Senhor. Não adianta você conhecer a palavra, você saber a palavra de cabeça, você está envolvido em várias coisas e você não se permitir Deus tratar a sua dor, o seu medo, aquilo que realmente, né, te atrapalha na caminhada. Então, eu gostaria de te convidar hoje, sabe, a refletir. Se por um acaso existe alguma coisa, algum sentimento, alguma emoção, algum pensamento que tem te paralisado realmente. E não esqueça, sabe, que você ficar presa ao seu passado. Eu gostei muito dessa expressão que ela usou, né? Que ela coloca assim: se ficarmos paralisadas no passado, corremos o risco de virar uma estátua de sal presa ao nosso passado. E isso é uma grande verdade. Ficar nesse lugar que já passou pode te trazer consequências devastadoras para o resto da sua vida. E a gente não quer, a gente não precisa passar por isso. Não é nem que a gente não quer, a gente não precisa passar por isso. A gente só passa por isso se a gente quiser. E aí eu gostaria de te convidar, minha irmã, persevere em nome de Jesus, sabe? Persevere, não desista, sabe? Aquilo que passou, passou, segue adiante. E se você não consegue, irmãs, seguir adiante sozinho, sabe? Ora, pede a Deus para colocar companhias boas no seu caminhar, para que possa realmente te ajudar, te auxiliar sobre isso, né? Que Deus levante pessoas assim que possam te ajudar na caminhada. Se necessário for, faça terapia, sabe? Eu vou sempre falar isso com vocês, irmãs. Existia muito preconceito sobre, né, fazer terapia, né, há poucos anos atrás. E isso vem sendo quebrado. E é tão bom, irmãs, a gente poder se tratar. E se a gente fica doente fisicamente, a gente vai no médico. Mas se é emocional, a gente acha que não precisa. E precisa sim, viu? Então, persevere. Não desista. Desistir não é uma opção pra gente.
Então, como vai ser a sua oração hoje sobre a característica de ser perseverante de uma mulher extraordinária? Será que você vai fazer uma oração de arrependimento e confissão? Afinal de contas, você sabe que perseverante não é o seu caminho até o dia de hoje. Você desiste de tudo muito fácil. Será que vai ser profetizando sobre a sua vida ou será que vai ser de gratidão porque você já reconhece que você já tem caminhado nesse lugar? Na hora da prática, a escritora nos dá a seguinte dica. Reflita. Quais são as 3 áreas da sua vida que estão paralisadas? Escreva o que precisa ser feito e o que você se compromete a fazer para poder mudar isso. E no desafio de hoje, no desafio diário, é o Declare a Palavra. Escreva versículos em folhas ou em post-it e espalhe pela sua casa. Então, se você estiver passando por algum momento delicado, às vezes pode ser que você esteja com medo, esteja ansioso, sabe? Escreva algum versículo que fale sobre medo, que fale sobre ansiedade. Se você, escreva, coloque em algum lugar que você vai ter uma visão rotineira. E eu vou te falar, talvez se você seja uma pessoa que seja a única cristã na sua casa, você pode até alcançar o coração dos seus familiares. E até mesmo se as pessoas já são cristãs, né? Às vezes aquilo ali também vai trazer um confronto ou um conforto para outra pessoa. Então essas são as dicas para uma mulher extraordinária alcançar a característica de ser perseverante. E aí eu gostaria de convidar para fazer aquela declaração final. Eu serei uma mulher perseverante. Declare sobre a sua vida. Lembrando que é um passo de cada vez para você se tornar a mulher que você nasceu para ser. Uma mulher extraordinária. Obrigada, minhas irmãs, e até a próxima. Beijinhos!